Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Alcini e os objetivos da nossa aula serão definir a equação do primeiro grau, determinar a raiz de uma equação, resolver situação-problema envolvendo a equação do primeiro grau. Bom, vamos começar com a definição. Mas o que é uma equação? Então, uma equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual exista uma ou mais letras que representem números, é denominada equação. Cada letra que representa esse número desconhecido é chamado de variável ou incógnita. Aqui já entra, né? A gente passa muito tempo da matemática procurando as incógnitas. Quais são as incógnitas? Mas só existe uma incógnita se ela estiver dentro de uma equação. E aí sim a gente pode encontrar um valor para ela. Dá uma olhada aqui. Esses são exemplos de equação de primeiro grau. Olha a primeira. 2x mais 7 igual a 25. Temos tudo o que precisa para ser uma equação. Temos uma letra e uma igualdade. Então é uma equação de primeiro grau. Vocês lembram o que diferencia uma equação de primeiro grau de uma de segunda? Ou vocês sabem o que? É só o expoente aqui em cima. Quando o x não tem nenhum expoente, tem aquele umzinho escondido, né? 1 de primeiro grau. Uma equação de segundo grau vai ter um x ao quadrado. É isso que diferencia. Olha de baixo. 30 menos 10a igual a 3a mais 8. Também tem tudo para ser uma equação. Nós temos uma letra e nós temos uma igualdade. Então a segunda também é uma equação. E a terceira? 6 menos 8t mais 12 igual a 34 menos 6t. É uma equação. Tenho letras, tenho igualdade. Não importa se a letra está do lado de cá, do lado esquerdo, do lado direito, o importante é que existam letras e exista essa igualdade. Observe que pode ser utilizada qualquer letra do alfabeto em uma equação. Então não necessariamente vocês vão sempre encontrar a letra X ou a letra Y. A gente pode ter outras letras. Eu escolho. Se eu quero usar A, B, C, a questão é o seguinte, normalmente a matemática gosta de utilizar o X, o Y e o Z, tá? Na física ela tenta representar, vocês vão ver futuramente, por exemplo, E ao nome do que ela vai ser usado. A matemática a gente tenta usar sempre X, Y, Z. É difícil encontrar outras letras, mas elas aparecem e posso usar todas as letras do alfabeto que eu conheço. Então chamamos tudo que está à esquerda da igualdade de primeiro membro. Olha aqui, eu tenho uma igualdade, tenho membros do lado esquerdo, membros do lado direito. O que vem à esquerda a gente chama de primeiro membro. E tudo que aparece depois da igualdade é o segundo membro. Tá? Onde vamos a isso? Vários probleminhas, várias resoluções de problema vai aparecer. O primeiro membro é igual a tanto, então eu já consigo, se eu sei essa definição, que tudo que está à esquerda da igualdade é o primeiro membro e tudo que está à direita da igualdade é o segundo, facilita os meus cálculos. Agora é um praticando. Analise as sentenças abaixo e identifique quais são equações. Eu tenho a letra A B, a C, a D e a E. Eu já volto.
Bom, eu queria que vocês analisassem as sentenças abaixo e identificassem qual delas, entre a A, B, a C, a D e a E, são equações. Vamos aqui para a correção. A primeira, 85 menos 15 igual a 70. Bom, ela é uma igualdade, mas ela não é uma equação. Por quê? Eu não tenho letras. Se eu fizer 85 menos 70, menos 15 dá 70. 70 é igual a 70, mas não se trata de uma equação. Eu não tenho letra, e para ser uma equação eu preciso ter letra e incógnitas. Vamos para a segunda. Letras e incógnitas é a mesma coisa, eu preciso ter letras e o sinal de igualdade, né? A segunda, 5x menos 2 igual a 8? Sim, é uma equação, porque eu tenho x, que é uma letra, a minha incógnita, e tenho uma igualdade. Pessoal, aqui em cima, voltando um pouquinho, quando eu não tenho letra, isso aqui é uma expressão matemática. Eu posso resolvê-la. Se eu tenho letra, ela se torna uma equação matemática. 45 mais 8h vezes 5. É uma equação? Não. Cadê a igualdade? Isso é o quê? É igual ao quê? Nada? Então isso não pode existir. Não é uma equação. 20 é igual a 20? É uma expressão matemática. 20 é igual a 20? Sim. Mas não é uma equação. Cadê a incógnita aqui? Não tem. E a letra E, 3m menos 28 igual a 0. Sim, é uma equação, porque eu tenho tanto letras quanto tenho uma igualdade. Mesmo que essa igualdade seja igual a 0, tá? Mas ela existe. Então, pessoal, uma equação precisa ter letra e sinal de igualdade. E a raiz de uma equação? Raiz da equação é a solução, o que torna a equação igual. Então, a raiz de uma equação é o nome dado a um número que se encaixa no lugar de cada letra, ou seja, torna a sentença verdadeira. Olha o exemplo aqui. Eu estou afirmando que 2m mais 4 é igual a 26. Para que isso aconteça, o m tem que assumir o valor de 11. Qualquer outro valor para m não me dará esse primeiro membro igual ao segundo. Vocês podem tentar em casa. Olha, se eu fizer 12 vezes 11, eu vou encontrar 22. 22 mais 4 é 26. Concordam? Então essa igualdade é verdadeira. No exemplo, a raiz 11 é a raiz verdadeira dessa equação. Tentem, coloca 12, 15, qualquer outro número que vocês colocarem aqui no lugar do m, vocês vão ver que a gente não consegue tornar essa sentença verdadeira. Agora é com vocês, mais um praticando. Entre as equações abaixo, verifique se alguma tem como raiz o número 6. O que eu tenho que fazer? Substituir o 6 no lugar da incógnita. Quem é a incógnita? É a letra. Eu já volto para ver a resolução.
E aí, chegaram à conclusão? Vamos dar uma olhada aqui? Entre as equações abaixo, verifique se tem alguma que tem como raiz o número 6. Eu tenho que fazer o quê? Colocar o número 6 no lugar da incógnita. Então aqui vai ficar 3 vezes 6 mais 8 igual a 15. Vocês vão me perguntar assim, professora, mas aqui não está escrito 3 vezes x. Não tem um pontinho. Não se costuma também, é outra convenção matemática. Sempre que eu tenho um número e a letra grudadinha nele, isso significa uma multiplicação. Então, 18 mais 8 igual a 15. 18 mais 8 é 26. 26 é igual a 15? Não, é falso. Então 6 não é a raiz dessa equação. Tenta fazer em casa, ver se você descobre qual é a raiz dessa equação. Agora vamos ver essa outra. 3y menos 2 igual a 22 menos y. Bom, de novo, eu quero descobrir se o 6 é raiz dessa equação. Eu vou colocar aqui 3 vezes 6 menos 2 igual a 22 menos 6. 18 menos 2 é igual a 22 menos 6, eu fiz a conta, dá 16. Outra coisa, gente, sempre que eu vou resolver uma expressão matemática, eu tenho que levar em conta o quê? Quem vem primeiro, né? Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Por isso eu fiz a multiplicação primeiro. 3 vezes 6, 18 menos 2. Na outra etapa eu vou fazer 18 menos 2. Aqui eu já pude fazer, porque eu não tinha multiplicação, era só uma subtração. 16 é igual a 16? Ok, verdadeiro. Então essa está certa. E aqui? Mesma coisa. Vou colocar o 6 no lugar do m. 10 vezes 6 menos 27 é igual a 1 mais 6 vezes 6. 10 vezes 6, 60, menos 27 igual. Ó, cuidado aqui. Se você faz 1 mais 6, 7 e multiplica por 6, está errado? Eu tenho que fazer 1 mais... Primeiro eu resolvo a multiplicação. 6 vezes 6, 36. Então, 33 é igual a 37? Não. A letra C é falsa. E a letra D? 4K menos 5 igual a K mais 10. 4 vezes 6 menos 5 igual a 6 mais 10. 4 vezes 6, 24, menos 5 igual a 16. 19, porque 24 menos 5 é 19, é igual a 16? Não, falsa também. Então a letra D é fácil. Fácil não. Além de fácil, é falsa. Agora, mais um praticando. A balança abaixo está em equilíbrio. Sendo assim, qual o valor numérico de x? Pessoal, o que está querendo dizer estar em equilíbrio? Quer dizer que o que está nesse prato da balança tem que pesar exatamente o que está no prato de lá para ela estar equilibrada. Se um lado pesar mais com o outro, elas não estarão em equilíbrio. Se esse lado for mais pesado, aqui vai baixar, aqui vai aumentar. E vale o contrário, se aqui for mais leve, essa aqui vai baixar. Qual o valor numérico de x? Deixo para vocês, a gente já volta.
Bom, nós tínhamos um praticando que envolve uma balança. Ele diz assim, a balança baixa está em equilíbrio, ele está afirmando que isso é igual a isso, o lado direito está igual ao lado esquerdo. Sendo assim, qual o valor numérico de x? Para encontrar o valor de x, eu vou ter que criar uma equação. Como vou fazer isso? Quantos x eu tenho aqui? 2. Então, x mais 5, tem que ser igual a 13, porque ele está dizendo que a balança está em equilíbrio. Pessoal, x mais x é 2x. Uma banana mais uma banana não são duas bananas? Então, uma incógnita mais a mesma incógnita, eu tenho duas incógnitas. X mais x, 2x. Mais 5 igual a 13. 2x igual a... Aqui outra regrinha, lembra sempre. Aonde eu tenho a incógnita fica do lado esquerdo. Os números vão para o lado direito. Sempre que um número tem que ultrapassar essa igualdade, ele inverte a operação. Então, aqui o 5 estava adicionando ao 2x, aqui ele passa a subtrair. Então, 2x igual a 13 menos 5. Ou, como eu costumo ensinar, quando o número pula a cerca, ó, ele pula daqui para cá, ele inverte o sinal. Para não esquecer mais. 2x igual a 13 menos 5, 8. Agora a mesma coisa. Número que está multiplicando, pula a cerca e passa dividindo. Ah, por que ele não muda de sinal? Porque ele não muda o sinal quando ele pula a cerca, gente. Ele muda a operação. Então, se aqui ele estava somando, ele passa subtraindo. Ele era positivo, passa negativo. Se aqui ele estava multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Ele passa para o lado de cá dividindo. Então, x é igual a 4. Para que essa balança esteja em equilíbrio, cada peso desses aqui tem que pesar 4. Será que é verdade? 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. 13 é igual a 13? Sim. Então, nós descobrimos quanto cada peso tem que pesar. É estranho falar, né? Quanto cada peso tem que pesar. Então, qual o peso de cada um deles? 4 quilos. Nessa aula, nós vimos noção de equação de primeiro grau e raiz de uma equação. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.